Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live de astrologia aqui do nosso canal. Hoje com mais uma edição do programa Mercúrio em Virgem, o programa onde eu analiso detalhadamente os aspectos do mapa astral que tu me trouxeres. E esse é o momento em que a gente responde as perguntas da audiência. Normalmente eu recebo muitas perguntas e eu agradeço muito as perguntas que vocês me enviam, porque estão enriquecendo o meu trabalho. Além de poder partilhar o conhecimento astrológico que a minha prática, minha experiência outorgou, eu fico muito feliz de poder partilhar e torná-lo útil a mais pessoas. Também vocês estão ajudando a que as dúvidas de vocês serem respondidas possam ajudar a outros também, possam dirimir dúvidas de outros. E aí todo mundo sai ganhando. Então vamos lá, enquanto o pessoal está chegando, vamos às perguntas enviadas, na verdade as perguntas selecionadas para hoje, entre as que foram enviadas recentemente. Então vamos lá. Primeira pergunta de hoje, do Mercúrio em Virgem. Uma lua aflita. O que é uma lua aflita e se seria uma lua sem muitos aspectos no mapa? E quais os seus efeitos? Bom, vamos lá. A gente chama de aflito quando um corpo celeste, por exemplo a Lua, no mapa astral se encontra desprovido de aspectos, ou seja, ele não está dialogando com ninguém. É um termo que eu realmente desconheço de onde vem, tá? Não sei, isso é em português que a gente fala aflito, talvez tenha algum outro correspondente mais específico em outro idioma. Mas a palavra aflito se refere a quando, então, no caso a Lua, se encontra sem aspectos, ou seja, ele não está posicionado de modo a formar ângulos específicos com nenhum dos ângulos de relevância astrológica no mapa astral. Isso ocorre mais frequentemente com a Lua, simplesmente porque a Lua possui movimentos mais rápidos do que os outros, né? Mercúrio é o planeta mais rápido, mas a Lua, por não ser planeta e estar mais perto da Terra, ela é percebida por nós aqui na Terra sob um movimento mais rápido. Então ela é mais frequentemente posicionada em todos os lugares possíveis. Por isso ela fica mais aflita do que qualquer outra. A gente sempre se fala mais de Mercúrio retrógrado entre todos os planetas em retrogradação. Todos fazem retrogradação, mas a gente fala mais de Mercúrio porque Mercúrio é o mais rápido de todos, mais veloz, então ele fica mais seguido, mais frequentemente. A Lua não fica retrógrada, mas ela fica aflita mais seguida. A gente fala mais de Lua aflita. Então, uma lua aflita não é uma lua sem muitos aspectos, e sim é uma lua sem nenhum aspecto. E quando isso acontece, indica que o emocional da pessoa, que é o que a lua indica e representa, se encontra desprovido de uma natural facilidade, fluidez para estabelecer relações com as demais partes da personalidade da pessoa. Ou seja, aquela área da vida, aquele aspecto da personalidade que é a esfera emocional, se encontra desconectada do resto. Ela se encontra isolada. E ela não estabelece de maneira fluida e natural e direta e de via aberta, ela não estabelece relações com o restante da personalidade. Isso, obviamente, é contornado, é compensado, o ser humano é genial e a gente dá um jeito de contornar isso de alguma maneira, mas não fica a mesma coisa, né? Então fica uma desconexão do emocional com o resto. E aí, conforme for o posicionamento dessa lua, aí a gente vai tirar conclusões diferentes. Ou seja, ele pode ser um posicionamento muito forte, num signo forte em termos de lua, numa casa astrológica forte em termos de lua, e aí vai ser um astral intenso, desconectado do resto, o que é ruim. Mas pode ser um astral super harmonizado, um astral super
bacana lá e também está desconectado. Então, depende de como está posicionado a Lua para a gente poder falar mais coisas, mas seja lá como estiver posicionado, vai haver uma desconexão com o restante da personalidade, tá bom? Então, isto é a Lua aflita. E quais os seus efeitos? Uma dificuldade da pessoa lidar com o seu emocional, tá? Então, a Lua representa o nosso astral raiz, nosso astral de base, a esfera emocional no seu conjunto mais primordial, né? A Vênus é o astral mais elaborado, as nossas relações afetivas, sociais e tal. E a Lua não, é o astral raiz, né? As nossas necessidades fisiológicas, emocionais, básicas. E isso aí tá mal assistido. Então a pessoa pode, por compensação, aprender a lidar bem com isso, contornar, compensar, mas vai ficar uma dificuldade de pontes entre a esfera emocional mais básica e o racional, e a força de vontade e outros aspectos da personalidade indicados pelos outros planetas, tá? Então, isso não quer dizer obrigatoriamente que a pessoa vai ter problemas emocionais de esfera psicológica ou psiquiátrica. Não quer dizer obrigatoriamente. Mas pode indicar uma maior predisposição a isto do que outras pessoas? Pode. Uma maior predisposição. E como toda predisposição, tu cai nela ou não, né? Tu vais para esse lado ou não. Então, tem muitos fatores que vão influenciar. Então, não é obrigatório, mas também pode ser uma pessoa muito sensível, muito carente, muito com dificuldade de equilibrar as suas emoções, o que também não é nada tão raro, né? Tu podes manifestar essas características sem ter a lua aflita no mapa, né? Ter uma lua mais sensível, mais frágil e ela não estar no mapa posicionada assim, tá? Mas é mais provável que ela tenha esse emocional frágil se a sua lua no mapa estiver aflita, sim. Beleza? Então essa aí foi a primeira pergunta do Mercúrio em Virgem de hoje. E agora a segunda. Para identificar a vocação de artista através do mapa astral, podemos considerar que trígonos em signos de água são favoráveis de maneira importante? Sim, podemos considerar. Se vocês olharem uma das lives que a gente fez há alguns dias atrás, se eu não me engano, umas 2 semanas, fizemos uma série de vocações. Uma série de vocações, de tipos de vocações que podem ser identificadas as respectivas predisposições a partir do mapa astral. E falamos dos trígonos de água. Possivelmente a pessoa ou assistiu essa live para perguntar isso, ou é uma coincidência notável, porque a resposta está lá. E na verdade, sim, favorece, mas não é só isso. Tem uma série de coisas e a gente foi um programa Nó do Norte, que falamos sobre os diversos tipos de vocação e como a gente encontra as predisposições no nosso mapa astral. E aí a de artista, que foi um dos tipos que a gente estudou, foi muito legal, não percam, deem uma olhadinha, fica tudo guardadinho aí para vocês no nosso banco de lives, tá? Nosso banco mais próspero é o banco de lives, tá? Então a gente pode encontrar lá todos os demais indícios de vocação de artista, além dos trígonos em signos de água, tá? E lembrando que a gente analisou um caso, que eu não recordo agora de quem, que foram vários, né? Mas que tinham um grande trígono. A gente chama na astrologia de grande trígono quando tu tem 3 trígonos formando um triângulo equilátero. E esse triângulo equilátero, ele une 3 planetas, ou Sol e Lua, né? Mas ele une 3 astros num triângulo equilátero perfeito. Esse grande trígono, como é chamado, ele pode, normalmente, conectar 3 planetas em 3 signos do mesmo elemento, tá? Não é obrigatório, pode pegar um que esteja na beirinha e que aí mude para outro, né? Então, não serem os 3 de um mesmo elemento, mas é comum. Então, no caso disso ser de 3 signos de água, com certeza é um indício forte para uma vocação de artista.
uma das predisposições esperadas para quem tem 3 planetas em signos de água conectados num grande trígono, um dos indícios esperados é que essa pessoa se realize através das artes, sim, da sensibilidade, da beleza, do espírito de doação, de conexão subjetiva com as coisas, com as pessoas, com as experiências, com a natureza, com o universo. Sim, isso é daí que vem a vocação de artista para quem tem um grande trígono de água, ou trígonos em signos de água, que foi a pergunta. Beleza? Então essa foi a nossa segunda pergunta do Mercúrio em Virgem de hoje. Vamos para a terceira. Essa é bem... Opa! Pergunta aqui. E Libra? Se tu quer dizer se trígonos em Libra? Bom, Libra é um signo de ar. Mas dos signos que não são de água, é o mais artista de todos. Então, se for o teu caso, ou o caso de alguém que tu conheças, né? Às vezes a gente vai no médico e pergunta assim, eu tenho um amigo, né? Então, às vezes o pessoal também chega em mim e pergunta, eu tenho um amigo que tem um mapa assim, assim, assado. Também tá valendo, tá? Sol em Virgem com ascendente em Libra. Olha, aí tem que ver o mapa com texto. Esses aspectos isoladamente não são indicadores de vocação de artista. Teria que analisar o mapa completo para eu poder te falar algo mais preciso. Como Sol em Virgem costuma apreciar. Sol em Virgem costuma apreciar respostas precisas. Então, para eu poder oferecê-la, aí preciso ver o mapa completo, né? Só assim, Sol e Ascendente é pouco, tá? Realmente é pouco. Se alguém te disser a tua vocação só pelo teu Sol e pelo teu Ascendente, desconfia, tá? Não dá. É muito pouco, né? A gente vai dar respostas muito vagas, tá? E aí, não é o que eu quero, o que eu faço. Mas vamos lá. Me chama no privado lá que a gente conversa, eu te explico mais detalhes do teu caso específico. Acho que aí vai ser melhor. Porque, né, só com Sol e Ascendente é pouco. Mas a terceira pergunta vai ser muito mais... Imagina, a terceira pergunta é bem mais simples. Existem mapas mais difíceis de ler do que outros? Sim, com certeza. Existem mapas mais difíceis de ler do que outros. Mas eu complementaria essa pergunta, a terceira pergunta de hoje, com uma outra pergunta. Por quê? Por que existem outros mapas mais difíceis? Onde está a dificuldade na leitura de um mapa astral? Eu coloco essa pergunta de complemento para que vocês também se sintam incentivados a aprender essa maravilhosa arte e ciência chamada astrologia. Uma das minhas bandeiras é tornar mais acessível a linguagem astrológica para quem tiver interesse. Por quê? Porque eu passei a vida inteira utilizando esse conhecimento e essa arte e ciência para muitas questões da vida. E continuo cada vez mais. E descobri que é uma das minhas vocações poder ensinar isso para as pessoas, porque eu sei, por experiência própria, a diferença que isso faz. Então, coloco também para vocês se sentirem incentivados a aprender a linguagem. E, obviamente, que eu ensino quem quiser aprender. Mas por que tem mapas mais difíceis? Não é porque tem pessoas mais difíceis, porque, em tese, todos nós somos um pouco difíceis, né? Eu não sou fácil. Né? As nossas personalidades são complexas e a relação entre elas também. Então, o mapa astral não vai ser mais ou menos difícil por uma natureza da pessoa, tá? Mas vai ser mais difícil de tu interpretar um mapa cujas conexões entre as partes da pessoa, da vida da pessoa, se apresentam de maneira menos específica. Isso sim acontece. Então tu pode ter mapas mais fáceis em que as coisas se apresentam claramente, diretamente. Tu tens aspectos típicos, aspectos mais frequentes, mais comuns de se encontrar. E assim tu vais ter uma leitura mais fácil. Uma leitura mais fácil, por quê? Porque tu encontra na literatura aquilo que está no mapa mais frequentemente. Então isso vai ser mais fácil. E vai ser mais difícil quando tu tens conexões entre as partes do mapa que oferecem respostas ou informações dúbias, ou informações borderline, na fronteira de uma coisa com outra.
ou uma coisa indica algo que contradiz outra coisa que é indicado. Então, isso acontece. E aí eu considero mais difícil. Então, existem mapas mais difíceis de se ler do que outros? Sim. Quando as informações ali contidas se apresentam de maneira ou dúbia ou contraditória, né? Vou dar um exemplo. Exemplos são sempre bem-vindos. Por um lado, meu ascendente diz que eu sou sociável, mas a minha lua diz que eu sou reservado. Então, eu sou reservado ou sociável? Depende, né? Uma pessoa não é jamais absolutamente reservada ou absolutamente sociável. Eu sou leonino com ascendente aquário e tenho lua em escorpião. Revelei. Pela minha lua em escorpião, eu tenho alguns momentos em que eu fortemente prefiro ficar reservado. E pelo meu ascendente aquário e pelo meu sol em leão, eu tenho outros momentos em que eu fortemente prefiro conversar com todo mundo, falar o que eu penso, não fechar matraca. Então, tem lados de mim que em momentos e situações diferentes vão aparecer. Então, não dá pra gente rotular, a pessoa é sociável ou é reservada. Depende do momento, né? Então, por essa razão, a gente acaba encontrando frequentemente aspectos contraditórios. Então, tu vai ter que ter um feeling, e é essa a dificuldade em ler um mapa. Um feeling para entender quando que aquele aspecto predomina e quando que aquele outro aspecto predomina. Mas como é que eu vou saber isso? Por isso, como? Estudando astrologia comigo, aprendendo a ler mapa astral comigo. Tem curso para isso, tem aula para isso, tem quem ensine, tem quem ame ensinar. Aproveitem, porque esse aí é o canal, né? A gente aprendeu uma arte e ciência. Então não é apenas um conhecimento tabelado que tu vais encontrar assim num livro, numa apostila e todo mundo vai sair fazendo. Não, exige uma sensibilidade importante além do conhecimento. Por isso que é arte, sensibilidade, conhecimento, ciência. Tá aí a dificuldade. A dificuldade é que nem todo mundo está disposto a utilizar esses canais juntos, nem todo mundo está disposto a aprender e equilibrar esses dois. Então, a dificuldade está aí. Então, nas contradições ou nas dubiedades que se encontra na leitura. Então, é daí que tem mapas mais difíceis que outros. Não por outra razão. Não considero que tem pessoas mais complicadas. Assim, até tem, tá? Mas os mapas, eles indicam predisposições. Então, não é dali que tu vai dizer, essa pessoa aqui é complicada. A gente até fala, assim, por hábito, né? Mas não é. Então, é por isso, e isso, para mim, é o mais importante que vocês entendam isso. Por que tem mapas mais difíceis de se ler? Cuidado, não é quando o mapa é mais cheio de risquinhos. Eu já vi mapas com 2, 3 risquinhos, uma coisa impressionante, assim, pouquíssimos aspectos, pouquíssimos trígonos, quadraturas, oposições, pouquíssimos. E isso não quer dizer que a vida da pessoa era mais simples ou mais fácil, não, né? Quer dizer, depende, né? Então isso é importante de... E eu já vi mapas assim que era uma teia de aranha, né? Era uma mandala indiana o mapa, e isso não quer dizer que a vida da pessoa era um caos, né? Então, muito, muito cuidado, porque os mapas mais difíceis depende de tudo. Por isso que a gente tem que avaliar caso a caso para poder dar respostas sábias. Tá? Vamos para a nossa quarta pergunta de hoje. Essa aqui é importante. Um bebê que nasce e morre em seguida, ou poucos dias depois, seria possível identificar isto claramente ao fazer o mapa dele? Olha, identificar isto claramente, cuidado. Eu poderia dizer que não dá para tu pegar o mapa, nasceu a criatura, e aí tu vai dizer, meu Deus, ele vai morrer daqui a 2 dias. Não, isso seria identificar claramente? Se for isso, não. Agora, através do mapa, a gente pode identificar de um recém-nascido que ele tem experiências fortes, duras, talvez relacionadas com morte, com perda, com destruição, ou
experiências, aí tem vários aspectos que podem indicar algo assim. Uma vida extremamente concisa, curta, direta, sei lá, algo assim, que dê a entender entre um pacote de possibilidades que ele pode morrer cedo, e dentro disso, que esse cedo possa ser muito cedo, sim, aí sim. Mas entenda, é um conjunto de probabilidades. Não dá para alguém pegar um mapa e dizer ele vai morrer em poucos dias, né? Ele pode ter, por exemplo, nas progressões, um ponto de morte identificável, e aí o problema é se vai ser identificável e como, né? Mas ele pode ter um ponto de morte logo no início da vida? Pode, isso acontece. Junto do ascendente. Pode. E aí a gente vai ter como uma das possibilidades para esse mapa que o bebê vai morrer logo. Mas é uma possibilidade, não dá para garantir isso, assim como não dá para garantir que qualquer um de nós vai estar vivo amanhã. Então, a astrologia ela é uma ciência da natureza, e a natureza, como disse Einstein, né, Deus não joga dados, né? Então a natureza ela segue uma lógica, e essa lógica, para ser lógica, ela tem uma margem, e essa margem, bateria. E essa margem, ela é grande, né? E essa margem, para cumprir, para respeitar essa lógica, essa margem, ela permite que as possibilidades mudem a cada momento, porque além do princípio de ação e reação que se verifica através da astrologia, também se verifica o princípio de livre-arbítrio. Então, nós estamos fazendo escolhas o tempo todo. Então, é claro que um recém-nascido não tem muitas escolhas que ele possa fazer, mas ele sim está sujeito às escolhas que foram feitas antes por ele e também às escolhas do karma coletivo no qual ele está inserido. Então, essa é uma pergunta delicada. Se um bebê que nasce e morre em seguida, é possível ver isso claramente ao fazer o mapa dele? Olha, claramente, como eu expliquei, não a ponto de se dizer o que vai acontecer, mas claramente que ele tem possibilidades dentro das quais se inclua uma morte precoce, sim. É uma possibilidade que se... Agora, o que eu posso te garantir? Eu posso te garantir o contrário. Não tem como alguém com uma experiência tão forte assim apresentar um mapa totalmente nada a ver com uma experiência assim. Aí não. Alguma coisa vai ter sim, alguma coisa que depois se acontece, e aí não só uma morte desse tipo, né? Pera aí, pessoal. Isso acontece nas melhores lives. Também falta de luz é um problema crônico em muitas cidades. Nesse caso, contornável. Então, voltando, né? A questão do... Não dá pra gente... Dá pra gente garantir de que uma experiência tão forte como essa sempre vai estar no mapa. Então, não dá pra dizer que não tem como. Não, sempre vai ter o mapa com essa experiência forte indicada. E a última pergunta do Mercúrio em Virgem de hoje, a nossa quinta e última pergunta, é sobre as tentativas de engravidar. Tá? Bom, a pergunta é um pouco extensa, eu vou tentar sintetizar. A pessoa é uma moça, uma jovem senhora que está tentando engravidar. E ela pergunta se isso é possível, o que é possível ver quanto a isso no mapa. Bom, isso é delicado, por quê? Uma mulher engravidar, né, ou seja, um casal procurando ter filhos, isso não depende exclusivamente dos seus mapas astrais, mas sim, períodos mais prováveis para isso são identificáveis. Tá? Isso é importante. Se a gente conseguir fazer um estudo bem detalhado de trânsitos, e aí a pergunta extensa inclui isso, né? É nos trânsitos que se vê isso? Sim. Mas é nos trânsitos, além das progressões lunares
além das progressões solares, além de outras análises que se fazem em cima da Lua, porque a Lua é a maternidade, é a grande mãe, é a força reprodutiva, fisiológica de todos nós, em especial das mulheres. Além dos trânsitos, né? Ou seja, tem momento para tudo. Além da revolução solar, porque vai ter ano pela tua revolução solar bom para tudo e ruim para tudo. Então tem que se considerar tudo isso. E entendam por que tem que se considerar tudo isso. Porque tudo isso está rolando junto. Tudo isso a natureza está utilizando essas regras ao mesmo tempo. E as coisas acontecem respeitando cada um desses critérios. Então, se tu quiser entender o que vai acontecer ou qual o momento mais propício para algo acontecer ou não, tem que se considerar esses critérios. É por isso. Tá? Na verdade, isso é muito legal. Muito legal mesmo. Tá? E, bom, aí então ela pergunta sobre essa tentativa de engravidar. Esse cálculo tão complexo que eu mencionei, que seria o ideal, às vezes é difícil de fazer. Então, a gente tem que considerar também algumas predisposições da pessoa. Porque, por exemplo, tem gente que no mapa já tem uma predisposição para não ter filhos. Então, há que se considerar isso também. Tem gente que se tem essa predisposição, bom, tu tem que saber que todos os cálculos que tu fizer vão respeitar isso também, né? Então, eu conheço, tem pessoas amigas que engravidaram depois de muitas tentativas. E, bom, a natureza está fazendo a parte dela, fazendo valer uma predisposição positiva ou negativa, né? Então, isso tem que se considerar também. Ou seja, é karma e livre-arbítrio sempre. Ou seja, não vale só a minha vontade. Eu quero e vai ter que... Não é assim, né? E, às vezes, se a gente insiste muito com indícios contrários, a gente está indo contra a lógica da natureza. E aí, depois, podemos ter problemas com isso. E o contrário também vale. Se a gente alinha a nossa vontade com a lógica da natureza, temos melhores chances de ser felizes, de ter uma vida harmônica, uma existência mais bela, justa, boa, né? Então, isso é importante também considerar. Então, no caso do engravidar, o simples fato de que se a pessoa, segundo me relatou, está 1 ano tentando engravidar, bom, tem alguma coisa que está fazendo com que ainda não tenha acontecido, porque, né? Então aí há que se analisar se existe mais ou menos predisposição no mapa da mãe, do pai, né? Do casal, se existe também algum ciclo, pode ser um ciclo que eles estão passando que é muito desfavorável, e esse ciclo vai passar em seguida e depois vai vir um ciclo favorável. Então, não precisavam nem ter tentado nesse ciclo, podiam, de conhecimento disso, podiam ter já tentado só no ciclo mais favorável, assim vai. E por aí vai, entende? Então, a concepção, o nascimento de um ser humano é um evento, é uma história de vida que pode acontecer ou não. Então, por isso que a natureza não brinca com isso. Não há acidentes aí. Então, por isso que astrologicamente os cálculos também vão respeitar isso. Beleza? Bom, faltou um detalhe que é o primeiro que me veio à cabeça, né? No nosso mapa natal, a casa 5 é a casa que fala de várias coisas, entre elas a nossa experiência com a paternidade ou maternidade. Então, se está vazia ou não, que signo tem na cúspide, se tem planeta X, planeta Y, se tem o Sol, a Lua e tal. Tudo isso vai influenciar para a gente entender como nós estamos preparados para essa experiência, ou não, entende? Então isso tem que ser considerado em primeiro lugar. E aí depois também os momentos, né? Há tempo de plantar, há tempo de colher, e há tempo de conceber, e há tempo de não conceber. Então, tudo isso deve se considerar. E eu sei que a resposta ficou longa, mas é bom a gente ter mais opções do que menos, né? Então, se a resposta ficou longa é porque tem muita coisa para se falar sobre isso. Isso que eu fui sintético. Bom, meus queridos, hoje foram essas as perguntas que nós tínhamos selecionado dentre as várias que me chegam.
Agradeço de coração. Não deixem de continuar mandando perguntas, questões, dúvidas, comentários. E vocês estão ajudando a enriquecer nossa programação. E eu fico muito feliz de receber e poder partilhar. O que eu não souber eu vou atrás, tá? E eu vou atrás e partilho para todos poderem saber também, tá? Um grande abraço, obrigado a quem esteve conosco hoje, obrigado aos que vão assistir depois. Continuem acompanhando a nossa programação, que é preparada com muito carinho, com muito esmero para cada um de vocês. Foi um privilégio ter estado com vocês e até mais. Tchau!